Oi, protagonista! Chegou o nosso momento de estar aqui e agora, nesse tempo, nesse espaço, para olhar para a gente, para acolher, para celebrar, para recalcular a rota. Juliana Góes Podcast é um lugar em que a gente fala de inteligência emocional, saúde mental, a gente fala de liderança, porque para mim, e isso eu tô falando para vocês, não só como uma palestrante, como uma treinadora, que proporciona esses contextos até dentro de grandes empresas, em palcos. Eu estou falando isso para vocês como alguém que te quer bem, tá? Então, independentemente de onde você esteja, quando eu chego aqui para te falar de liderança, é também liderar a si, as suas prioridades, é liderar as suas emoções. Aí sim começa um processo verdadeiro de liderança e que também é um dos nossos pilares aqui, além, claro, e não menos importante do que a espiritualidade, porque nessa experiência que é a vida, a gente veio para passar por muita coisa, não é mesmo? Por alguns desafios, por alguns momentos em que a gente sente Deus assim vibrando no nosso coração e outros momentos em que a gente tem que ter a disciplina suficiente de perceber que deu alguns passos que nos distanciaram do divino, nos distanciaram da nossa essência, nos distanciaram da nossa autenticidade, quem sabe até das pessoas que a gente ama. Então esse primeiro episódio hoje é bem... Quando vocês olham para mim, muitas vezes, vocês idealizam que eu estou sempre criando, sempre produzindo. E, na verdade, hoje é um típico dia na minha vida em que ontem foi um dia brilhante, assim, para mim. Eu fiz reuniões muito importantes. Ontem eu atendi algumas candidatas à mentoria Dharma. Como eu disse para vocês, nos episódios anteriores chegaram várias perguntas. A Mentoria Dharma é o meu programa de mentoria para mulheres empresárias, mulheres líderes, mulheres que querem avançar assim na carreira e nos negócios, mas sem se deixar para trás. Sem deixar para trás pilares importantes para elas, sem que isso fira a família, as pessoas que elas amam e a própria saúde. Então, muitas vezes eu preciso entrevistar algumas candidatas para entender mais alguns detalhes, para ver se realmente elas estão qualificadas para fazer parte de um grupo. Eu tenho que ter cuidado na seleção desse grupo para que seja um grupo forte e que avance, porque às vezes a pessoa, a candidata, precisa ainda lapidar uma questãozinha aqui, lapidar uma questão ali, para ela ter o melhor aproveitamento. Então, basicamente, uma mulher que já está ali disposta a realizar, ela já está... diante de seus sabotadores, não se vendo vítima deles, mas entendendo que faz parte do processo. Então, tudo isso me diz que a mulher já está pronta, né? Só que muitas vezes, quando você chega diante de uma oportunidade de crescimento, você mesma se desqualifica. Então, acontece muito. Por que eu estou te contando essa história? Eu vou chegar num ponto que talvez revele para você uma autossabotagem que você ainda não percebeu, que eu venho percebendo diante dessas pequenas entrevistas que eu mesma faço. Eu nem passo para o meu time porque são coisas que eu quero ouvir, eu quero fazer as perguntas certas para essa mulher, eu quero ouvir o que está nas entrelinhas. E acontece muito da mulher chegar assim para mim e falar: Ju, fundei uma empresa, tenho resultados, vendi uma empresa, ou estou aqui recalculando a rota, mas de alguma forma eu me sinto frágil, de alguma forma eu me sinto solitária nesse processo, de alguma forma eu sinto que eu me perdi de mim em algum lugar e sinto que está faltando mesmo olhar para essa mulher que vem antes do que a empresária, que vem antes do que a empreendedora, que vem antes do que a CEO. Eu sou capaz de perceber o quanto essa mulher é corajosa, o quanto ela é resiliente, o quanto ela foi capaz de encerrar ciclos ou está aprendendo a fazer isso, mas ela não é capaz de ver isso. Ou seja, o papel da mentora, muitas vezes, não é resolver a sua vida nem os seus problemas. Não esperem isso de alguém. Você vai se frustrar. O papel de alguém que te orienta, que está ali para te apoiar nos seus avanços, na sua liderança, na sua realização de sonhos ou no seu reencontro com a sua essência, é muitas vezes tirar esses véus da ilusão
os quais estão te impedindo de enxergar todas as qualidades e competências que você já tem. Sim, esse é o papel de muitas vezes eu, enquanto mentora, te ajudar a administrar esse excesso de janelas abertas que tem na cabeça de uma mulher extremamente criativa, extremamente empreendedora, uma mulher que pensa fora da caixa. É natural que ela tenha N janelas abertas e muitas vezes se veja perdida dentre tantas ideias, demandas e gerenciamentos também. Só que eu, olhando de fora, com as minhas ferramentas, consigo apoiar essa mulher a que ela mesma feche as janelas desnecessárias. Porque a gente quer vestir a capa da super-heroína, a gente quer resolver tudo sozinha, mas será que precisa mesmo? E eu canso de dizer isso para as minhas mentoradas, olha, você não precisa resolver tudo sozinha para se sentir uma protagonista. Muito pelo contrário, o protagonismo muitas vezes está na sua capacidade, na sua coragem de falar, opa, eu preciso de ajuda sim, e eu não vim aqui para resolver tudo sozinha. E aí é você se apoiar num processo terapêutico, é você se apoiar numa rede segura de mulheres que de repente estão ali e te entendem, e te acolhem, e te apoiam. Isso é o que realmente faz a diferença. Não é você querer a qualquer custo, todos os dias, resolver todas as questões que pairam para você com total energia. Porque muitas vezes querer e ficar aí na intenção de resolver tudo sozinha tá te privando de preservar uma energia que seria importante para os seus negócios ou para a sua família. Porque quando você divide, você soma. E talvez em algum momento da nossa vida a gente tenha sido condicionada, ensinada que não, você não pode confiar nas pessoas, ou você não pode confiar numa outra mulher, porque a mulher tem inveja, porque mulheres competem entre si. Eu acredito numa realidade diferente. O que eu vivo hoje, através das minhas convivências, escolhidas muito a dedo também, porque naturalmente a gente até se beneficia de algumas pessoas que vão embora da nossa vida, e quando você começa a enxergar valor nisso, o jogo muda muito. De você ser mais seletiva nas suas convivências, de você cuidar do que você ouve, de quem você ouve e do quanto que isso atravessa a sua identidade ou não. E quando você se une a um grupo que se apoia, quando você se sente pertencendo, que é um dos desejos universais, o pertencimento, quando você se sente segura, que também é outro desejo universal, imagina só a potência que é isso. Eu fiquei muito interessada em ouvir a história dessas mulheres que vieram até mim. Cada uma das poucas vezes que eu falei sobre a mentoria Dharma, que é uma mentoria que busca alinhar progresso, liderança, visão, realização a propósito, para que a gente possa também manter esse senso de contribuição para o mundo à nossa volta. E hoje eu tenho a alegria de dizer que eu posso viver isso, mas depois de bater muita cabeça aí na parede e falar não é isso, não é isso, não é isso. De testar N caminhos, mas de entender que o que eu deixei para trás nunca vai ser uma falha, um fracasso. Foram tentativas importantíssimas, foram treinamentos importantes para que eu chegasse até aqui com mais maturidade, com mais experiência e com propósito. E não se cobre se você ainda não chegou nesse lugar, porque muitas vezes é uma questão mesmo de você se reconectar com a sua essência, porque na sua essência tem todas as informações de quem você veio para ser e do que você veio para fazer. Mas para isso precisa de muita investigação através do autoconhecimento, do desenvolvimento humano, da espiritualidade. Então são caminhos os quais eu trilho há bem mais de 10 anos, e não quer dizer que você vai precisar passar por um processo super longo para chegar lá. Não. Mas muitas vezes bem conduzida, na ambiência certa, ouvindo das pessoas e filtrando das pessoas e levando aquilo que realmente faz sentido, você já encurta esse processo. Então, cada vez que eu ouvir
uma dessas mulheres de resultados impressionantes, ou simplesmente diante de resultados impressionantes falando, cheguei até aqui, tenho tudo, mas me falta propósito. Olha quanta coragem, olha quanta honestidade, vulnerabilidade. E essa mulher se desqualificando em tantos aspectos. Por que, gente? Por que a gente ainda passa por isso? Será que tudo aquilo que a gente ouviu na nossa infância precisa nos acompanhar para o resto da vida, especialmente aquilo que nos limita ou que nos joga umas contra as outras? Não. É importante deixar isso para trás, só que você só provavelmente vai acreditar no que eu estou falando o dia que você viver relações de amizades, de irmandade, de companheirismo e também relações profissionais, as quais você percebe que tem respeito, que tem empatia, que tem apoio, que tem sinceridade e que ninguém está ali para te apontar dedo. E muitas vezes, quando vier um feedback sincero, direto, você sabe que é para o seu melhor. Mas dá para viver isso. Só que, primeiro, você tem que estar disposta a acreditar que esse mundo é possível. Porque se você continuar repetindo aquilo que te contaram, ressoando dentro de você, tudo de negativo que foi inserido através da nossa cultura, da nossa educação, menosprezando as relações humanas, especialmente entre mulheres, caramba, a gente não consegue não mudar essa realidade, a gente não consegue quebrar esse padrão e encerrar esse ciclo. É só quando você para de repetir para você mesma e para as outras pessoas e até para de concordar quando as outras pessoas alegam essas coisas, né? Porque a amizade entre mulher é isso, é uma puxando o tapete da outra, quando não puxa o cabelo da outra. Não, eu não concordo com isso, não. As amizades que eu tenho, as que eu escolhi ter, ainda que sejam em bem menor quantidade do que já foram um dia, tem muito mais qualidade. Só que aí, quando a gente percebe que alguém está saindo da nossa vida, por pior que fosse a pessoa, você se sente o quê? Rejeitada. Por pior que essa pessoa conduzisse a relação de vocês ou lidasse com você, você vai lá e se lamenta. Ou fica vivendo esse luto do fim de uma relação, né? Ainda que de uma amizade, porque isso também passa pelo luto. Você fica ali se culpando. Nossa, mas o que eu fiz de errado? Não, às vezes não é para ser. E quando a gente consegue trazer esse discernimento e se desvencilhar daquilo que provavelmente está corroendo a gente por dentro e nos aprisionando num lugar em que a gente não consegue nem liberar essa nossa essência, nem se entender conosco mesmas e também não consegue se relacionar de uma forma funcional e saudável, tem que deixar aí. Tem que deixar aí, mas é um processo que leva tempo. E hoje, quando cada mulher que eu ouço, e a gente está se aproximando aqui do início, de fato, dos encontros da mentoria, é muito interessante ver o quanto mulheres tão distintas têm tanto em comum. E aí, por que formar um grupo forte? Por que estar num grupo como esse? Porque você vai perceber que não, você não está sozinha. Você vai perceber que sim, é possível ter uma outra mulher, quem sabe, mais experiente em alguns aspectos, que olha para você e aprende com você. Você para de se desqualificar, você para de se colocar pequena, insignificante ou menor quando você encontra uma mulher que é forte. Mas você também é forte, forte do seu jeito. Enquanto houver comparação, haverá menos inspiração e menos capacidade de você olhar para o outro e trazer o melhor que essa pessoa tem para a sua vida. Porque enquanto houver comparação, você está se distanciando daquela realidade, se diminuindo. E é isso que muitas vezes nos afasta. Mas é um movimento inconsciente. Então, o que eu quero dizer para você é não tenha medo de encerrar ciclos, não tenha medo de dizer não, não tenha medo de discordar. Cada vez que você ouvir uma piada sem graça ou um argumento qual você não concorda. Porque é esse tipo de movimento que faz com que você, sim, se afaste de algumas pessoas, mas se conecte e se reconecte cada vez mais
com as informações tão valiosas que estão dentro de você sobre a sua essência, sobre os seus valores, sobre o seu potencial e também sobre o seu propósito. Então, eu nem tinha planejado falar isso, foi algo que veio para mim agora, mas eu pelo menos gosto muito de trabalhar desse jeito, menos planos e mais fluidez, e que essa mensagem chegue aí na sua vida como um convite para que você se perceba onde você está. Será que você está se isolando e acreditando que não tenha um grupo ao qual você pertenceria, sendo você mesma, se sentindo à vontade, abrindo vulnerabilidades e sendo bem recebida? Será que você anda se desqualificando? Será que você anda se comparando demais? Para onde é que, de repente, essas camadas mais profundas do seu ser ainda estão te levando? Mas presta atenção, se dá uma chance, sabe? É sempre tempo de se perceber. O jeito que você chegou aqui foi o jeito que você soube. Agora, daqui pra frente você tem a chance de pensar diferente. E quando a gente pensa diferente, a gente impacta o emocional. Então você sente e se sente diferente. E quando a gente sente diferente, a gente se comporta diferente. Percebe a importância das reflexões? Porque são elas que vão nutrir novos ou melhores pensamentos, gerando melhores emoções, gerando melhores comportamentos, e tudo isso impacta as suas relações, meu bem. Então é para isso que eu tô aqui. E também, claro, para quem queria saber mais sobre a mentoria Dharma, eu vou deixar um QR Code na tela, um link aqui embaixo também, para que você conheça os pilares da mentoria. É um acompanhamento em grupo e também existe o individual, mas o individual eu tenho pouquíssimas oportunidades de encaixar na agenda, mas a turma em grupo acontece durante 6 meses, com 2 encontros por mês online, e a gente sempre tem a cada ciclo um presencial. Enfim, e todos os pilares, os quais vocês também encontram aqui, estão inseridos na mentoria. Então lá a gente tem um compromisso com respeito mútuo, uma respeita a outra, a gente troca, a gente quer ver a outra mulher crescer, a gente também quer crescer, e a gente mantém e preserva a qualidade da nossa saúde, seja ela mental, emocional, e claro, a gente olha para os avanços, para o sucesso, para fazer mais negócios, para aumentar faturamento, sempre com um propósito ali claro e inserido a cada passo. Então eu me despeço e quero muito saber de você aqui nos comentários também. O que foi dessa conversa que mais chegou aí para você no momento certo, que de repente te fez refletir? Conta para mim. Um grande beijo e até o próximo episódio.